diria para você, mas, rapaz, eu estava estudando esse texto e eu vendo assim a grandiosidade de lições para a vida. Provérbios capítulo 13. Lembrando a você que estamos caminhando para um formato de culto que é o último desse ciclo aqui nesta igreja. Tá bom? Nesse formato de bastante anos que a gente tem caminhado, aí está uma questão que a gente vai depois orientar, proceder. Aproveite essas noites especiais que Deus está dando para você de estudo da palavra. Provérbios 13, verso 1. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Não haveria nenhuma necessidade de descrever um comentário aqui, mas Salomão dá um conselho para o seu filho, dizendo que o filho inteligente é aquele que ouve a instrução do seu pai. Mas aquele filho que é rebelde, que é escarnecedor, que é insensato, é aquele que não atende, que não pega, não quer ouvir. É aquele que despreza. Ele faz para o seu filho, no capítulo 13, ele pontua dizendo: filho, inteligente é quem ouve o pai, é quem escuta. Quem, quando o pai chama atenção, ele não escarnece, ele não zomba. Nós temos aqui um exemplo na Bíblia, no livro de Gênesis, de um filho que desrespeitou a autoridade do pai. Nós temos aqui um exemplo muito sério. Quando Noé, após o dilúvio, ele não tendo experiência com a videira, ele ficou alto em álcool, mas não foi uma coisa que ele gerou dolosamente. E nós sabemos da história do filho dele, que zombou dele, e as consequências que vieram. Só para você entender, quando um filho ele despreza a instrução do seu pai, e aqui eu gostaria que você pensasse também sobre a responsabilidade daqueles que são autoridades sobre a tua vida, sobre aqueles que instruem e ministram sobre a tua vida, aqueles que são sacerdotes sobre a tua vida, aqueles que foram separados por Deus sobre a tua vida, aqueles que o Senhor separou do meio da malhada e os capacitou e cobra deles e trabalha com eles, que ministram sobre a tua vida. Quando esses conselhos são obedecidos, é vida. Mas não são poucos os exemplos daqueles que se escarnecem. É só questão de tempo para a gente perceber o quanto o escarnecedor colherá o fruto do seu ato de escarnecer. Verso 2 e verso 3. Sabedoria no falar. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição. Mas os desleais, melhor dizendo, têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. O que Salomão está dizendo para o seu filho aqui? As palavras, elas são o que elas foram proferidas. Sabe uma força de expressão ruim? Que alguém diz assim: eu quero a mais que fulano se dê mal. Veja, esse tipo de palavra nunca deveria sair da nossa boca. Olha o que eu, nascido de novo, que tenho discernimento espiritual, guerra espiritual, tenho a mente de Cristo, o que eu estou dizendo? Eu estou desejando que fulano, beltrano, ele se dê mal na vida. É como um pai ou uma mãe que lança uma palavra pesada contra um dos seus. Moleque endemoniado não vai ser ninguém na vida. As palavras nunca são neutras. Nunca são. Ou elas são bênçãos, ou elas são maldição. E isso é muito sério. Quem controla a sua boca, diz Salomão, preserva a sua vida. Tem pessoas que não conseguem, elas são impetuosas no falar, elas não conseguem se dominar, e dentro disso,
elas acabam trazendo para a sua vida armadilhas. Elas mesmo montam armadilha. Vou te dar um outro exemplo. Duas palavras que são passíveis da gente refletir sobre quando vamos expressar. Nunca e impossível. Se eu digo assim, nunca mais, fulano, senta na mesa comigo, eu estou declarando algo que amanhã eu posso me tornar refém do que eu falei. Então é importante na hora da ira, na hora da cólera, eu me calar. Porque quem fala muito pode falar o que não deve, não é? Eu tenho um testemunho aqui na igreja de uma pessoa que contou para nós, uma vez, de uma briga de casal, em que durante a briga, a esposa disse assim: tomara que você morra, para o marido. E o couro comeu. Ele saiu. No final da tarde chegou a notícia. Ele foi atropelado e morreu. Pastor, ela é mandingueira, tem esse poder? Não, não é isso que eu estou falando. É que as palavras nunca são neutras. Elas podem ser de bênção ou podem ser de maldição. Essa pessoa que disse isso, ela não quis dizer isso. Mas ela teve sérios problemas na vida. Porque ela disse aquilo no momento que não tinha que falar. E quando chegou a notícia para ela de que o marido foi atropelado e morreu na hora, ela teve problemas, teve que fazer tratamento. E foi longos anos, longos anos. Por isso que Salomão está dizendo que quem controla a sua boca preserva a vida. Poderia ser que aquele homem fosse o dia dele, ele fosse atropelado, fosse morrer? Sim. Mas o peso do que ela falou. Outra coisa, quando nós não controlamos a nossa boca, nós passamos a dar legalidade para algumas situações malignas ou carnais. E você sabe que o inimigo ele trabalha em brechas. Ele não trabalha onde ele não tem brecha. Então, se durante uma discussão, palavrão, desejo de morte, tomadas de decisões em cima de nervo, ou do que eu acho, aí eu olhei, eu vi, eu pensei. Está aí uma coisa que a gente precisa parar para pensar e refletir. Nem tudo aquilo que eu vejo brilhando lá na frente é ouro. Pode ser que eu tive uma impressão de algo. E eu já tirei minha conclusão. Outra coisa. Não, quero tirar satisfação com você, porque você fala. Quem falou? Como foi? Que situação foi esta? A gente precisa tomar cuidado com as raposinhas, instrumentos do diabo, que são para nos desanimar, nos desestruturar. O conselho de Salomão é: filho, pense antes de falar. Pense antes de falar. Algumas pessoas caem ciladas pelo que elas falam. E quem fala sem pensar, traz ruína para si. Você se lembra de um personagem bíblico que matou o primo de Jesus? O rei Herodes. Quando a filha daquela mulher que ele tinha tomado, a esposa do seu irmão, ela dançou, ele ficou tão sensualizado com a dança erótica que ela fez, que ele disse assim para aquela moça: pede metade do meu reino que eu te darei. Só que ele era rei, governador. Ele mandava. E a expressão é que palavra de rei não volta atrás. Era o costume. Quando ele diz, me pede metade do reino que eu te dou, ele não pode mais voltar atrás. E a mãe dela, Herodias, diz assim para ela: peça a cabeça de João Batista.
ele se tornou refém. Está aqui um exemplo bíblico, se tornou refém do que ele falou. Mesmo sabendo que João era certo, que João, o que o acusava estando certo, ele se viu preso à palavra. E ele consente, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, escute bem, chegará o dia em que esta morte de João Batista vai ser cobrada. Porque o que ele fez cai exatamente aqui. Palavras que são proferidas, que se tornam ciladas à nossa vida. Aqui na igreja essa noite, você já se viu em alguma situação que você se arrependeu do que falou? Quem já fez isso? Aí você fica olhando para mim. Se eu levanto a mão, você levanta. Se eu não levanta, você levanta. Querido, você fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E tem horas em que o Espírito Santo passa o dia inteiro, à noite você vai deitar e ele fala assim, ei Tarzan, vamos conversar aqui. Que conversa é aquela que você falou? O que é aquilo? Como assim? Da mesma fonte pode sair água amarga e água doce? Na Bíblia está dizendo que não. Por isso Salomão está dizendo, não fale sem pensar. Repete comigo, fala mais forte, eu não posso falar sem pensar. Preste atenção nas ruínas que você pode trazer para a sua vida com as suas palavras. Verso 4, o preguiçoso. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Vamos lá. Lembre-se que quando a gente começou o livro de Provérbios, nós falamos que Provérbios ele vai começando falando sobre alguns assuntos, aí do nada ele já vai para outros temas, que são estudos, reflexões, não apenas no campo espiritual, mas também para a vida aqui na terra. Pessoas preguiçosas, elas até podem desejar coisas. Você conhece pessoas preguiçosas que desejam coisas? Eu conheço. Porque eu quero ir para a NASA, porque eu vou para Harvard. Não vai nem para a rua Buenos Aires aqui, não vai, não caminha, pô. Não estuda, não corre atrás. Pessoas preguiçosas, elas podem desejar, mas elas nada conseguem. Pessoas preguiçosas se sabotam. Presbítero Fábio, Fernanda, e tem mais gente aqui. Vocês se lembram que na pandemia, quantos cursos universitários foi liberado pelo governo para estudar? Quem se lembra? Quem sabe mais ou menos? Daniele deve saber, Fábio sabe, Fernanda sabe. Mas a Prefeitura de São José, ela oferece cursos gratuitos em várias áreas, de panificação a diversas coisas. Agora, precisa estudar, né, querido? Precisa levantar cedo, precisa sair da frente do PlayStation, precisa sentar e estudar um pouco. Pessoas preguiçosas, elas só desejam. Aí elas veem o carro, a casa, a viagem, a roupa, a conquista, mas elas não produzem. Por quê? Porque elas são preguiçosas. A pessoa, por ser preguiçosa, ela tem uma vida paralisada na área de conquista e na área de crescimento. Ela não cresce, irmãos. Pessoas preguiçosas, elas sempre vão olhar para o tempo, para o calor, para a chuva, para sacrifício. Não há isso. Pessoas preguiçosas têm uma vida deplorável. Olha, aqui na nossa igreja, eu conheço alguns testemunhos de pessoas que já compartilharam comigo de onde vieram e onde estão hoje e aonde vão chegar, só Deus e ela sabe. Mas pessoas preguiçosas só querem curtir. Tudo que ganham, gastam, não investem nelas mesmas, não investem num crescimento. Nós estamos falando de oração agora há pouco aqui. Você está vendo o pastor falando, puxa vida, mas o pastor está brigando para a igreja orar.
Porque se não for desse jeito, aí talvez que a coisa não vai mesmo. Pessoas preguiçosas, Salomão está dizendo para o seu filho, dizendo para ele o seguinte: olha, o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas quem trabalha prospera. Então veja bem, pessoas na vida precisam entender os ciclos. Chegará um ciclo na sua vida em que você não terá mais a saúde de 30 anos atrás. Chegará um ciclo na sua vida que as forças físicas para algumas atividades também não existirão mais. Você será sábio, você terá experiência, você alcançará outros patamares, mas para algumas funções o tempo é agora. Então veja, não dá para você esperar para aos 80 anos você começar a pensar em construir uma casa. Nada contra. Mas passou 79 anos da sua vida jogando bola na frente da TV, brincando, shopping, etc, etc, etc. Sacrifício, é lógico que tem sacrifício. E como tem sacrifício? Quem quer crescer precisa se sacrificar. Salomão está dizendo: filho, vou te dar um conselho. Olhe para os preguiçosos, não tem nada. Mas aqueles, ele diz aqui, aqueles que trabalham, eles alcançam resultados. Isso é uma realidade, meu irmão. Isso é uma realidade. Verso de número 5. A mentira precisa ser repudiada. O justo odeia mentiras. O perverso causa vergonha e desonra. A mentira, ela é um câncer em qualquer tipo de relacionamento. Como confiar numa pessoa que vive falando mentiras? Como confiar numa pessoa que não cumpre compromissos? Como confiar em pessoas que têm dificuldade de lidar com a verdade? O que Salomão está dizendo é que a mentira na vida do justo precisa ser repudiada. De verdade, querido, quando uma mãe ou um pai percebe que o filho está falando uma história, era assim que funcionava em casa. Você contava uma coisa e falava assim: repete. Foi desse jeito que aconteceu? Então nós vamos lá na escola. Fulano te deu? Deu. Então nós vamos lá na escola. É do jeito que você está falando que aconteceu? Posso passar essa conversa para frente? Porque se a gente não se posiciona em relação à mentira, nós deixamos a paternidade de Deus, a condição de sermos filhos de Deus, e passamos a ser filhos do diabo. Porque Jesus falou que o pai da mentira é Satanás. Então, pessoas que mentem são pessoas do diabo. E nós, como justos, não deveríamos achar legal a trapaça, a mentira, o jeitinho, o quebra-galho. Porque é mentira. Ela só muda de pacote. Teve um tempo atrás que as pessoas acharam bonito e falaram: crente não mente, crente dá uma gospel. Ô, irmão, isso é selo maligno. Então, não, eu falei aquilo, porque se não falasse aquilo, é mentira. O suborno é uma mentira. Passar num concurso roubado é uma mentira. Passar numa condição de ser aprovado numa carteira de habilitação corrompendo é mentira. Você já tem uma marca do diabo na sua vida. Passar numa vaga de emprego, se sujeitando a deitar com alguém, fazer sexo com alguém para alcançar aquela vaga, isso é mentira. Pessoas mentirosas, elas são um câncer em qualquer relacionamento. Irmãos, como é que uma esposa consegue confiar no marido que mente? Se ele chega atrasado, ela fala, sempre sabe que ele está mentindo. Como é que o marido consegue confiar numa esposa que mente? Como é que um pai consegue confiar num filho, numa filha que mente? A mentira, ela precisa na nossa vida ser assim, repudiada. Não quero, aqui nessa casa não se mente. É melhor falar a verdade, pagar o preço, ficar de castigo, ser disciplinado, mas pronto. Escute bem, irmãos, a mentira. Um dia, Satanás vai pegar essa carta que está escondida aqui, ó, e no momento em que você não espera, ele vai colocá-la na mesa para te envergonhar. Toda mentira já começa no dia do juízo. Mas falando aqui na terra, pessoas que se dizem de Deus e têm o hábito de mentir,
Você não veio trabalhar hoje, estava com dor de cabeça. Não, não é. Eu perdi a hora e para não perder o ponto, eu fui lá e peguei um atestado médico e inventei que estou com dor nos cílios. É mentira. É mentira. Um dia, Satanás, e geralmente isso acontece, sabe quando? Quando a gente está bem. Quando você tem uma plateia. Quando você alcança um nível. Aquela mentira que não foi confessada, que não foi tratada, ela vai vir. E sabe, queridos, relacionamentos são quebrados, destruídos, confiabilidade, por causa de mentira. Por isso Salomão diz: filho, a mentira não faz parte dos filhos de Deus. Não tem como um cristão promover mentira e nem aplaudir os mentirosos. Está aí uma outra coisa que a gente assiste. É aplaudir pessoas que mentem. Ou encobrir mentiras. Irmãos, é algo assim do inferno, porque é Bíblia. Olha, vós tende por pai ao diabo, porque ele é mentiroso. Então, quando eu tenho mentira, mas não fui eu que falei. Mas você consentiu. E às vezes o que é pior, a gente ainda aplaudiu. Eu sabia que era, mas eu tinha o dever de me posicionar, mas não me posicionei. O Código Penal brasileiro diz: quem de qualquer modo colabora é coautor. Então a mentira não deve ser promovida e nem aplaudida. Pessoas regeneradas devem odiar falsidade. O que é isso? Se eu tenho a mente de Cristo, eu não tenho como eu ficar feliz ou fazer de conta que não, aplaudir, promulgar, fazer crescer uma mentira. Mentira é mentira, irmão. Mentira tem um pai. O pai da mentira é o Satanás, que Jesus falou. Verso 6. Vale a pena ser íntegro. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencadeia o pecador, ou desencaminha o pecador. Um dos maiores pilares da vida, irmãos, é a integridade. Quem vive em integridade, vive em paz. A integridade é uma das características das pessoas salvas. Por exemplo, tem pessoas que você pergunta para elas só uma vez: o que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Tranquilo. É isso que aconteceu? Tranquilo. Você sabe que se você investigar, é aquilo que ela falou. Mas tem pessoas que você fala assim: conta de novo. Ela conta. Aí na segunda vez ela já colocou um negócio, uma vírgula, um ponto. Aí chega um outro e fala assim: foi isso mesmo que aconteceu? A pessoa vai. A integridade, Salomão está dizendo para o filho que a integridade é pilar para crescimento. Nós vivemos num país em que a falta de integridade está promovendo algumas pessoas. E sabe a geração que está vindo, os mais novos agora? Eles estão vendo esse exemplo como se fosse correto. Então, por exemplo, ninguém fala sobre as coisas erradas. Alguns canais de televisão do Brasil parece que ficaram cegos, surdos e mudos. Ninguém comenta, por exemplo, da reforma da casa de um ministro, essa semana, que a reforma da casa dele vai ser paga pelo Tribunal de Justiça R$1 milhão. R$1 milhão para reformar uma casa de um ministro. Enquanto nós tivemos enchentes aqui no Rio Grande do Sul e algumas catástrofes e não tivemos o mesmo apoio. A integridade, querido, ela promove o crescimento. A desonestidade, ela traz empobrecimento. Empobrecimento físico, empobrecimento espiritual, empobrecimento de relacionamento, empobrecimento espiritual. Agora pense comigo. Quando Paulo escreve assim, quem come e bebe indignamente,
come e bebe para a sua própria condenação, porque não discerne mais o corpo e o sangue de Cristo. Uma pessoa que tem a falta de integridade na vida e participa da ceia, eu só faço uma pergunta para você, só para a gente pensar, não vou trazer aqui nenhuma sentença, não. Qual é o valor dessa santa ceia para essa pessoa? Salomão está dizendo para o filho, rejeite a falta de honestidade. Rejeite. Porque pessoas salvas, elas vão sempre trabalhar pela integridade. Eu disse aqui a semana passada, nesse final de semana, melhor dizendo, que num dos lares de umas pseudo-famílias cristãs, eu vi alguns exemplos de pessoas que frequentavam igrejas em que os filhos foram para o crime. Mas quando eles traziam o furto ou a res furtiva para dentro de casa, as mães ficavam caladas e aceitavam. Como é que esse Deus da Bíblia pode abençoar algo que é proveniente de crime, de ilicitude? Não há paz. Posso dizer aos irmãos, sem dar nomes, que já cumpri mandados de busca e apreensão em vários lares, e lares de pessoas cristãs. E dentro dessas casas foram encontradas coisas provenientes de ilicitudes, cujos quais as pessoas da casa, todo mundo sabia. Vergonha, olha, escândalo, por causa do quê? Por falta de integridade. Por isso o pai está dizendo para o filho, a paz você não vai encontrar na desonestidade. Você vai encontrar na integridade. Verso 7 e verso 8. Alguns que são pobres fingem ser ricos. Outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar por sua vida. O pobre nem sequer é ameaçado. Existe um ditado que diz assim, ninguém é mais pobre do que um rico que só tem dinheiro. Eu tenho um amigo que faz piada com algumas coisas. Ele diz assim, Clebão, nós já estamos aqui embaixo. Para nós só tem um caminho, subir. Bom, para nós aqui a gente já sabe o que é comer arroz, chuchu, ovo cozido todo dia. Para nós, agora se a gente subir, a gente faz festa. Mas quem está lá em cima pode cair. Quantas pessoas que às vezes o ciclo da vida muda e ela vai precisar se realinhar. Então tem pessoas que, o que Salomão está dizendo para o filho dele aqui, que é o seguinte, tem pessoas que por ter o que tem, elas são as pessoas mais miseráveis, mais pobres da vida. Porque elas se colocam numa condição de que toda a estrutura de alegria da vida delas consiste apenas no dinheiro. E essa alegria, ela é uma alegria passageira. Ela não é baseada numa questão de fidelidade, por exemplo, para com Deus. Por quê? Porque o apóstolo disse, olha, eu sei o que é servir na riqueza, na pobreza, tendo o que comer, não tendo o que comer. E quantos de nós aqui já passou por isso na vida? Quantos de nós aqui já precisou andar com um sapato furado? Essa geração não sabe o que é isso. Roupa rasgada, não é? Passava do irmão mais novo para o irmão mais velho, do meio para o outro, para o outro. A calça parece que Jesus parecia o pessoal do deserto. E tranquilo. Aí hoje a gente olha e fala assim, nossa, mas está passadinho já, né? Faz uns 6 meses que eu estou com isso aqui, não comprei nada. Vê como as coisas mudam. O que Salomão está dizendo para o filho dele aqui é que os ricos que vivem com esse espírito, eles sempre vão ficar com insegurança. Nós tivemos na pandemia um número grande de pessoas que se suicidaram por causa da economia. Mas ele diz aqui que os pobres sabem que o Senhor os sustentará, que o Senhor é a sua luz, a sua salvação. Então, o que ele está dizendo para o filho é o seguinte, filho, presta atenção, os pobres estão livres de ansiedades, mas os ricos, irmãos, eles, no sentido negativo de ser rico, tá bom? Porque ser rico não é pecado. Ele está dizendo que essas pessoas, elas se sentem tão aprisionadas,
que a única coisa que elas têm na vida é isso. Sem isso aí, elas não sabem mais nada. E aí Salomão está apresentando aqui algo muito interessante. Ele fala, olha que coisa, que disparidade da vida. Alguns são pobres e fingem ser ricos. E outros que são ricos, que têm para pagar pela sua vida, mas não sabem. Na minha tradução diz exatamente assim. Alguns que são pobres fingem ser ricos. Outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar por sua vida, o pobre nem sequer é ameaçado. Isso é uma verdade, não é? Então as pessoas não ficam vivendo debaixo de uma vida de ostentação. O problema é que pessoas que só se pautam na vida por aquilo que elas têm, pelos seus bens, geralmente são pessoas que são cercadas de interesseiros, porque é por isso que elas vivem. Elas não podem em qualquer lugar. Eu fico pensando, às vezes, algumas situações que a gente vê aí, do que vale todo esse dinheiro do tráfico se o cara não pode andar, o cara não pode ter, o cara não pode comprar, o cara não pode sair. Essa é a ameaça que ele fala. E aí, o que é triste dessa história são as escolas que essas pessoas fazem. Por isso, irmãos, o crescimento que não vem debaixo da bênção de Deus, de esforço, da integridade do verso anterior, nunca será de paz. Sempre será um peso de dor. Verso 9, a luz do justo, a vida do justo brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. Veja que coisa interessante que ele está dizendo para um filho. Isso é um pai sentando e aconselhando o filho. Pessoas perversas, elas vivem no escuro. Então, o que tem é o que elas podem apalpar, é naquilo que elas subsistem. Mas as pessoas que seguem a Jesus, irmãos, é como aqueles heróis da fé que foram colocados no Coliseu para morrer e morriam cantando. Os que foram queimados nas ruas de Roma e ficavam cantando. Porque a nossa expectativa, a nossa esperança, as nossas convicções, os nossos anseios, eles não são pautados em cima de uma condição que Salomão diz aqui de perversidade dos filhos. A vida dos ímpios, a vida dos justos, ela brilha, querido. Então a gente celebra cada conquista. A gente vai vivendo as intensidades daquilo que Deus dá para nós. E a gente sabe que, por isso que a palavra diz que as bênçãos do Senhor não trazem dor. Mas olha o que ele diz: a luz dos perversos se apagará. E não são poucas as vezes que a gente fala assim, eu não consigo entender fulano e ciclano. Fulano não serve a Deus, tem isso, tem isso. Olha o que a palavra fala. A palavra fala que é questão de tempo, querido. Pessoas que vivem só por esse comportamento. Por isso que Jesus fala naquela parábola o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus não era contra a riqueza. Pelo contrário, Jesus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele está dizendo que estas coisas, quando entram no coração, muitas das vezes as pessoas não servem mais ao Senhor. Eles têm problema. A gente vê isso aqui na prática. Quantos de nós aqui que conhecemos algumas histórias, que depois que Deus colocou alguns patamares, algumas condições, essas pessoas deixaram de ser servos, deixaram de viver em coinonia, deixaram de congregar. Agora a vida social fala mais alto. Agora eu não tenho mais tempo. Pastor Otávio, falecido pastor Otávio, contava um testemunho de um homem que dentro da igreja, ele foi crescendo na vida profissional. Ele começou com uma caminhonetezinha pequenininha, fazendo carreto. A coisa foi melhorando, Deus foi prosperando. Esse homem ia nos cultos de oração, nos cultos de antigo culto de doutrina, a escola bíblica dominical e etc. Mas ele foi prosperando, que chegou um momento da vida dele que ele já não podia mais ir nos cultos semanais. Ele não tinha mais tempo. Chegou no outro instante em que ele também não podia mais ir nos cultos de escola bíblica, nas reuniões. Em outro momento, ele passou também a ter dificuldade de estar nos cultos de domingo. E já num outro momento, ele já nem vinha dirigindo mais, ele tinha um motorista que vinha dirigindo para ele. E esse homem foi ficando intocável, insensível. Um dia, do nada, ele perdeu tudo. Tudo. E esse mesmo homem contava o testemunho, disse: Deus me deu, eu estraguei. Eu passei a olhar para as coisas
e eu não tive mais tempo para Deus. O que Salomão está dizendo para o filho dele é: pessoas perversas, o que elas têm se acabará, a luz delas apagará. Eu não vou dizer quem, mas você pode imaginar alguém agora. Esses dias eu estava almoçando, eu e Fernanda, e eu disse assim: Fernanda, você lembra de fulano de tal cantor? Ela disse: lembro. Nos últimos 12 meses, o que você ouviu falar sobre ele? Eu disse: nada. Aí a gente foi lembrando de alguns personagens das artes cênicas do Brasil e até internacional. Alguns deles, ninguém fala mais nada sobre eles. A fama passou, a luz apagou. Para onde ficou a história deles? O que levou a história deles? O que Salomão está dizendo é: não coloque a tua vida, a tua confiança em cima de viver em cima do que vive os perversos, porque essa luz vai se apagar. Recentemente, um ator aqui do Brasil tirou a vida. Aliás, 2 deles tiraram a vida. Quando foram descobrir a causa, eles disseram: eu não conseguiria viver fora dos holofotes. O outro disse: eu não nasci para ficar velho. Olha, querido, quantas pessoas gostariam de ter as 2 pernas para continuarem caminhando, os 2 rins, os olhos para enxergar? A luz dessas pessoas, o que elas vivem é o momento. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode entrar nesse jogo de ter, de estar, e de repente a gente perdeu o fio, a gente perdeu a luz. Jesus não é mais o centro da nossa vida. Verso 10, o orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. Irmão, onde tem soberba, pode esperar, vai chegar contenda. É só questão de tempo. É isso que Salomão está dizendo. Pessoas humildes buscam conselhos e sabem que na multidão de conselho há sabedoria. As pessoas humildes são aquelas que reconhecem aqueles que estão sobre elas e ministram sobre elas: pai, mãe, marido, esposa, pastor, líder. Pessoas humildes, elas têm naturalmente um caminho para seguir de paz e de crescimento. Por quê? Porque elas são pessoas que reconhecem, escutam conselhos, aceitam ser orientadas, aceitam ser disciplinadas. Mas olha que coisa interessante, essas pessoas consideram as orientações que dá. Mas o soberbo, repare bem, isso é questão de vida. Aonde tem uma pessoa soberba, vai ter contenda. Tivemos agora, final de ano, aí umas festas. Tem gente aqui que fala: graças a Deus que passou, fulano foi embora. Não dava mais. Só o cara é bom, só ela é boa, só o bolo dela é bom, só o que faz é bom, só o cara é bom de bola, só o cara é bom disso. Quantas contendas? É isso que Salomão está dizendo, um conselho de um pai para o filho. Filho, seja humilde. E ele diz: pessoas simples, pessoas humildes, são pessoas que crescem, pessoas que prosperam. Mas as pessoas soberbas, mesmo quando elas estão erradas, você vai falar com elas e elas são irredutíveis. Conhece? Conhece? Não voltam atrás, não sabem pedir desculpa, não sabem resolver as questões. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. É como uma sujeira numa casa, que a gente ouviu muito essas histórias. Você pega uma sujeira e ao invés de jogar no lixo, você põe embaixo do tapete. A sujeira está ali. Esse problema não foi tratado, esse assunto não foi resolvido. No primeiro vendaval, na primeira situação, aquele lixo vai aparecer. Pessoas soberbas, elas não arredam, não pedem desculpa. Como é que pode crescer assim? Como é que pode um pai deixar uma herança de uma empresa para um filho soberbo? Ele vai destruir. E o nosso Salomão está dizendo: considere isso, filho. Pessoas que ouvem, pessoas que aceitam ser disciplinadas, pessoas que aceitam ser orientadas, são as pessoas humildes, e são essas pessoas que no futuro
vão se destacar, porque elas aceitaram ser balizadas, elas não ficaram quadradas, elas foram podadas, foram polidas nos seus cantos. Mas os soberbos, mesmo errados, vou te dar um exemplo bíblico que se encaixa perfeitamente com isso. O nome deste homem é Caim. Deus está falando com ele assim: Caim, por que o teu semblante caiu? Por que você está desse jeito? Ele não responde para Deus. Ele é tão soberbo. E perceba que Deus também não agiu ali com ele, no sentido de impedir que ele fizesse aquela loucura que ele fez. Deus está falando com ele: filho, se você fizer o que é certo, a bênção virá sobre você, vai ter aceitação. Ele faz tipo, ele não desiste, não volta atrás. Outra pessoa soberba, Saul. Ninguém tirou o trono de Saul, foi Saul que tirou o trono dele. Ele mesmo se comporta. Ele chega num ponto de dizer para Samuel assim: o que você fez? Samuel fala para ele: você foi sacrificar, isso é obrigação minha, como sacerdote. Olha, o Senhor manda dizer para você que o teu reino se rasgou, hoje apartou. Aí quando Samuel vai andar, ele pega no manto, rasga o manto, Samuel dá uma sentença para ele, ele fala assim: tudo bem, mas sacrifica comigo perante os meus soldados, me dá uma moral. Me dá uma moral. Pessoas soberbas não crescem. Pessoas soberbas são pessoas de confusão, são pessoas de contenda, são indisciplináveis, são pessoas que não se submetem à liderança, não se submetem a professores. Eu tenho visto com muita preocupação uma geração de filhos que não obedece o pai, vai obedecer professor? Não vai, porque a primeira autoridade sobre a vida dele ele já não respeita. Verso 11: o perigo da riqueza fácil. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Olha, preciosos são os ganhos de quem cresce com conquistas honestas. Isso é fantástico. Tem algumas riquezas, patrimônio que você adquire na vida, que você tem gosto. Você fala: que eu sei quanto custou isso aqui. Não é? Quando você está numa viagem, quando você está mudando de carro, quando você está trocando de casa, ou quando você conseguiu alguma coisa que você trabalhou para aquilo. Geralmente, esse tipo de conquista, ele é feito debaixo de ação de algo penoso. Você precisa levantar 4 da manhã, trabalhou em 2 empregos, abriu mão de algumas coisas para ter. Por isso que quem não trabalha, quando recebe alguma coisa, não valoriza. Recentemente saiu uma reportagem sobre algumas pessoas do Brasil que ganharam na loteria, ganharam na Mega Sena. Irmãos, eles estão vivendo hoje. Teve um dos casos. Olha o que aconteceu num dos casos. Eu me lembro, não sei do personagem. Ele chegou dentro de um aeroporto e ele queria viajar para um lugar aqui no Brasil. Disseram: olha, não tem jeito. Não tem voo. Ele disse: quanto custa um voo? Falou: mas não tem voo. Ele falou: eu estou perguntando quanto é a passagem, eu quero saber quanto custa um avião para me levar. Escute, isso aconteceu. Sabe o que ele fez? Ele pegou um avião comercial e pagou para ele ir sozinho de um estado para o outro. E foi. Ficou mais de 30 dias numa cobertura de um hotel aqui num dos estados do Brasil. Gastou tudo. Está vivendo de favor na casa de uma desconhecida. Olha o que Salomão está dizendo. Olha que ensinamento fantástico que ele está dizendo. E você vai se lembrar da sua avó, da sua mãe, que deve ter dito alguma coisa para você assim: o que vem fácil, vai fácil. Eu sempre falo para a Fernanda assim: eu sei quanto custa esses R$10, Fê. Eu sei. Quando você está tomando aquele caldo de cana gelado com gengibre, fantástico, maravilhoso. Você está ali, oh glória, que delícia. Mas já houve dias em que você queria. Eu já contei isso aqui na igreja.
Um dia minha filha pediu uma coxinha para mim e eu não tinha, e eu chorei. Eu não pude naquele dia, porque a coisa estava difícil. Graças a Deus. E é isso que Salomão está dizendo. Preste atenção. Valorize as suas conquistas debaixo de trabalho. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma geração aí que quer tudo na mão. Tudo na mão. Vou te dar um conselho. Não faz isso não. Porque não valoriza não. Precisa suar a camisinha um pouco. Ralar um pouco. Tudo que pede tem na mão. Tudo que quer tem na mão. E o seu dinheiro vai na onde? Vai na onde? Verso 12. Cultive a esperança. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. O resumo aqui é o seguinte, irmãos. Um homem sem esperança é um homem morto. A vida é feita de decisões e nós somos aquilo que nós falamos. Quando eu paro de sonhar, eu paro de viver. O que Salomão está dizendo para o seu filho nesse texto é algo muito forte. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. Não é sábio para nós. Olha que lição que ele está dando para o filho. Não deixe para tomar as decisões certas da sua vida amanhã. Não postergue as decisões corretas para amanhã. Não é sábio deixar de fazer a escolha certa amanhã. E outra coisa, irmão, ninguém pode tomar decisão correta por você. Ninguém pode. Ninguém pode assumir o seu lugar para tomar as decisões. É isso que ele está falando. Não adie as suas esperanças. Concentre nisso. A tua alma se alegrará amanhã. Não pare de sonhar. E aqui eu quero colocar uma coisa para você. Cuidado com essa questão de você não ter mais expectativa. Considere se algumas coisas na tua vida estão corretas. Porque nós não podemos parar de sonhar, de crescer, de evoluir, de ganhar almas para o Senhor, de melhorar de nível, melhorar como pessoa. Não dá para viver uma vida de todo dia igual, a gente precisa ter isso no coração. É isso que ele está dizendo para o filho. Ninguém vai tomar decisão por você de fazer faculdade. Ninguém vai. Ninguém vai tomar a decisão de limpar a calha da sua casa se você não limpar. Se você não for uma pessoa disciplinada na vida, você vai passar uma vida inteira de bobagem. Tem um negócio que se fala agora, que é o tal de maratonar. Eu não vou nem perguntar isso aqui. Você já percebeu que isso pode ser legal um dia, 2 dias. Tome cuidado. Porque daqui a pouco você vai olhar, você levantou cedo, escovou o dente, tomou café, voltou para o sofá, foi para a cama, comeu um negócio, deu uma pausa, voltou, anoiteceu, você ainda está com a roupa de cama. No dia seguinte, a mesma coisa. Isso pode ser legal um dia, 2, 3, está de férias, é uma coisa. E aí você dá uma olhada nas coisas e você fala, quanta coisa eu poderia ter feito. Verso 13 e 14. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte da vida. Quem aceita escapa das armadilhas da morte. A pessoa que despreza os conselhos traz sobre si destruição. Isso é um fato, irmãos. Eu posso dizer isso para você, que a obediência é o caminho das pessoas bem-aventuradas. Uma pessoa, ela só é literalmente livre quando ela está debaixo da obediência, porque o pecado escraviza. O pecado escraviza. Dentro disso que Salomão está dizendo para o seu filho, é uma coisa interessante. Pessoas que não escutam e são rebeldes, que não aceitam, são pessoas que a vida vai trazer sobre elas. De novo esse assunto vem aqui dentro desse capítulo. Vai trazer sobre ela as consequências de uma vida de desobediência.
Ninguém aguenta viver com pessoas desobedientes. Escute, casamentos acabam por causa desse tipo de comportamento. Amizades terminam por causa desse tipo de comportamento. Pessoas são mandadas embora dos empregos por causa desse fato. Eu convivi com pessoas que diziam assim: não, mas o Estado, eu estou fazendo um favor para o Estado de trabalhar. Eu falei assim: você está fazendo um favor? Você recebe salário? Recebo. Você tem isso tem. Mas como que o Estado está te fazendo um favor? Não, eu estou fazendo um favor. Não, você não está fazendo um favor. Você prestou um concurso para trabalhar. Algumas pessoas acham, isso não pode caber na cabeça de um crente. Você não pode ir na faculdade apenas para ficar no barzinho da faculdade, apenas para ficar dando rolê. Você está na faculdade para aprender, para estudar. Você não está trabalhando para ter um salário apenas. Você está lá para trabalhar. É isso que a gente precisa entender. E principalmente quando se fala de crente. A gente precisa prestar atenção nas mensagens que a gente deixa. O que Salomão está dizendo para o filho dele é interessante. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Às vezes você dá um toque para os caras e fala assim: meu irmão, esse caminho é ruim. Diz comigo, está dominado. Verso 15. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. Bom senso é sinal de inteligência. Repete comigo, bom senso é sinal de inteligência. Mas tem uma coisa que Salomão está dizendo aqui. Pessoas de bom senso são tão inteligentes que elas não ficam se vangloriando daquilo que elas são. Elas não ficam se autopromovendo por aquilo que elas fizeram. A boa inteligência, ela consegue favor. Pessoas de bom senso abrem portas. E a Bíblia diz que o Senhor exalta pessoas humildes. Humildes aqui não é no contexto que alguém fala de ter camada social pobre, não. É de espírito humilde. Agora, o contrário disso é interessante quando Salomão fala sobre isso, que a falta de bom senso vai trazer desgraça para a pessoa. Verso 16, o valor do conhecimento. O sábio pensa antes de agir, os tolos gabam da sua insensatez. Uma das coisas que a gente vê nesse texto é forte. O conhecimento é um bem que ninguém pode roubar. E pessoas prudentes são aquelas que pegam o conhecimento que Deus lhe dá, como esse texto aqui, que a gente está aprendendo hoje. Por exemplo, quando fala de obediência, quando fala de conselho, a pessoa inteligente, ela fala: opa, deixa eu pegar essa chave para a minha vida. Mas o contrário, a falta de sensatez, a falta de obediência, está dizendo o texto que essas pessoas não vão aplicar para a sua vida o conhecimento que elas receberam. Então a gente encontra na vida cristã pessoas que conhecem a palavra, mas que tomaram decisões fora da palavra. Vou te dar um exemplo: jugo desigual. Você sabia que não era, você foi lá e montou uma empresa com alguém que gosta de sonegar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Foi amarrar a tua vida com gente que não tem princípios cristãos. Não vai dar certo. Vai ter contenda, vai ter problema. Mas as pessoas sabem. É lógico que sabem. Os da fé sabem. Quantas das vezes nós dizemos assim: olha, muda esse vocabulário. Não vai nesse lugar, não. Toma outro caminho para a tua vida. Deus não está nesse negócio. Para de se comportar assim. A pessoa sabe, mas por orgulho, por desobediência, por soberba, ela não volta atrás. Passam-se os anos e as notícias chegam. Ou os fatos vêm à nossa vista. Quais são as consequências? Já vou terminar, querido. Você ouviu falar de um presidente chamado Bill Clinton? Quem se lembra desse homem? Presidente dos Estados Unidos da América. Você sabe de onde ele era? Membro de uma igreja cristã. Não precisa falar o nome, que a igreja não tem nada com isso. Você viu o escândalo que ele se meteu? Você viu que vexatório foi a situação? Quase sofreu o impeachment, porque ele cometeu, a acusação era de perjúria, ele falou algo que não era verdade. Tinha base? Tinha. Tinha conhecimento cristão? Tinha. Mas não foi. Verso 17, o mensageiro desleal depara
com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz notícias que são de cura. O resumo disso aqui é o seguinte: tem pessoas que são agentes das trevas. Eles só trazem mensagens de morte nas conversas dele. Não vai dar certo, fulano não presta, fulano não vai crescer, não estou cansado, aqui não vai. São mensageiros de morte. São pessoas que trazem na sua vida, que trazem nas suas verbalizações, que trazem nos seus comportamentos só palavras de morte. Morte ministerial, morte da igreja, morte conjugal, morte disso, morte daquilo. Irmãos, às vezes é interessante, eu fico abismado quando a gente vê alguma coisa assim, uma tragédia que aconteceu em alguma situação. Vamos falar da nossa casa, e alguém fala assim, mas é bem feito, não sei o quê. Isso não é coisa que deveria sair da nossa boca. Até porque o texto está dizendo que as pessoas que trazem palavra de cura são pessoas fiéis que serão abençoadas. E normalmente, uma das primeiras coisas que sai da boca de mensageiro do diabo é a palavra de morte. Sua morte física, sua morte emocional. Aconteceu um negócio um tempo atrás aí, tão meio recente, e foi visitar uma pessoa que estava doente, o camarada vira e fala assim, irmão, se cuida aí, porque senão você vai para a glória antes da hora. Pelo amor de Deus, irmão. O homem está ali numa situação ruim. Você vai fazer uma visita dessa, você vai falar para o camarada um negócio desse? Entende que em vez de sair palavra de sabedoria, sai palavra de morte. É um aconselhamento que vai dar para um casal. Fala, eu já tive uma amiga que fez isso, está separada hoje. Olha o conselho que um crente traz. Olha a mensagem que ele traz. Verso 18, a insensatez da ignorância. Quem despreza a disciplina acaba pobre e com vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Novamente, dentro do capítulo 13, o pai traz mais uma vez essa palavra para o filho. Presta atenção, meu filho. Seja uma pessoa sensata. Você aceite os conselhos, porque as pessoas que aceitam conselhos são repreendidas, são as pessoas que serão honradas na vida. Verso de número 19. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. Os sonhos estão intimamente ligados com a vida. Pessoas que desistem de sonhar, novamente ele traz também esse texto, são pessoas que desistem de viver. São pessoas que não projetam mais para a sua vida o futuro que Deus tinha para elas. Então, tem coisas na vida, meu irmão, que Deus gostaria que a gente fosse mais longe, voasse mais alto, mas a gente para. A gente não quer mais. E aqui tem um conselho. Não faltam pessoas vivas que se comportam como mortos. Qual é a palavra para você? Se afaste de pessoas mortas. Porque os mortos precisam ser sepultados. Porque depois de algumas horas, eles serão dados sobre eles alguns comportamentos biológicos e vai ficar mal cheiroso. Por isso, meu irmão, na vida, presta atenção, o conselho que o pai está dando para aquele rapaz. Evite pessoas que não sonham, que na verdade vão desanimar você. 20 a 22. Quem anda com os sábios se torna sábio, óbvio. Mas quem anda com os tolos sofrerá consequência. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam o justo. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. Não entenda isso aqui como uma obrigação sua no contexto de deixar o império. O que Salomão está dizendo aqui é no valor de entendimento, compreensão, legado. Não apenas no contexto aqui de riqueza, mas ele diz, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Vou falar que você deu um glória a Deus fraco. A Bíblia tem uma palavra profética, que a riqueza dos ímpios vai para a mão do justo. Eu recebo em nome de Jesus. Bom, síntese desses versos. Amizades dizem muito quem nós somos. Se nós andamos com pessoas honestas e piedosas, nós vamos refletir na nossa vida o nosso caráter de pessoas honestas e pessoas piedosas. Nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser pessoas que vão alcançar níveis maiores, mas as suas amizades refletem quem você é. Com quem nós andamos, reflete quem nós somos. Fofoqueiro gosta de quem? Fofoqueiro gosta de quem? De fofoqueiro.
Gente que só fala de sexo gosta de quem? De pessoas de lascívia. Beberrões gostam de quê? De beberrões. Pessoas dadas aos jogos gostam de quê? De jogos. Pessoas que gostam de crescer na vida vão andar do lado de quem? De pessoas que estudam, de pessoas que têm um bom vocabulário, de pessoas que querem crescer, de pessoas que têm justiça, de pessoas que têm paz. Inevitavelmente, quem anda do lado de pessoas que não têm princípios vai começar a falar, vai começar a agir, vai começar a gesticular, vai começar a se vestir e vai se comportar da mente ao corpo completo como aquele. Por quê? Porque as nossas amizades dizem muito a nosso respeito. Então eu já precisei romper com algumas situações, porque senão eu poderia ser colocado na mesma coisa. Quando a justiça falha, isso aqui eu posso até pular esse texto e dizer para você, a pobreza não é resultado da falta de trabalho. No nosso país, principalmente, a pobreza é resultado da falta de justiça. Eu disse agora há pouco para você que a casa de um ministro vai ser pago pelo Tribunal de Justiça, a reforma, R$1 milhão. Quantas casas para pessoas desabrigadas daria para fazer com R$1 milhão? É isso. E qual é a nossa obrigação como cristão? É sempre lutar para que a injustiça social não reine. Verso 24. Disciplina é um ato de amor. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. A disciplina não deve ser vista como castigo. A disciplina é um ato de amor. Agora, olha que coisa interessante. O pai que ama seu filho, ele disciplina, ele ensina, ele corrige. E isso não deve ser tratado como um peso de castigo. Isso não deve cair como meu filho vai ficar chateado comigo. É por isso que nós estamos tendo hoje algumas coisas contrárias. Por último, sem passar esses 15 minutos, entenda bem o que o verso 25 nos fala. E eu termino aqui com os irmãos. É muito interessante quando se fala sobre esse comportamento que nós encontramos aqui. Essa questão de disciplinar, essa questão de corrigir, ela fecha no conceito de justiça, dizendo para nós que muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje é falta de postura nossa. A questão da justiça que fala no texto, a questão de disciplina que fala no texto, é algo que nos cabe sair daqui hoje pensando, refletindo sobre o nosso papel. Salomão começa dando esse conselho para os filhos, para o filho, e ele vai tratando de diversos assuntos. E fecha aí no verso 25, trazendo um gancho que complementa com o verso 24. A vida, irmãos, vai exigir de nós sacrifício. Educar filho custa, não é só fazer. É formar, é balizar, é trazer. Viver numa sociedade injusta vai exigir de nós postura, vai exigir de nós adequação. Nem sempre, querido, a gente vai ter que ficar numa mesa, vai ter que aplaudir quando as pessoas estiverem fazendo ou vivendo esse nível que estão. Amém, querido? Fique em pé em nome de Jesus. Deixa eu orar com você, para você ir na